Iremos agora reservar um período de 15 minutos para ver se conseguimos respeitar o programa que está estabelecido para questionamentos que entendam ser de colocar aos nossos oradores. Assim sendo, tenho aqui mais um e pedia de facto que pudessem para melhor administrar o tempo. Então, aqui à direita da sala, depois aqui, aqui nesta fila e depois ao aquele canto. Ok, faz favor. Aqui também. Estou sim, boa tarde, o meu nome é Jorge Mendes. Os parabéns pelo trabalho apresentado e não entrando em muitos pormenores operacionais, o que quer dizer que sou bombeiro de convicção e tenho uma dívida de gratidão com os bombeiros e concordando com algumas das afirmações ali feitas, diria o seguinte: acho que começámos mal este ano, investimos nos bombeiros e fomos investir numa força. Se eu não tenho nada contra o investimento na força da Guarda Nacional Republicana, acho que há uma descaracterização específica da característica das poucos agentes de proteção civil. Ou seja, em vez de se investir nos bombeiros que estão espalhados por todo o país, com já alguma aptidão para fazer o combate ao incêndio rural e florestal, foi-se investir numa nova força. E o meu primeiro problema começa precisamente aí. Nova força é essa que está a ser preparada sem equipamentos de proteção individual. Ou seja, de conhecimento público, a força está a ser preparada e não está a ser treinada com o equipamento de proteção individual para fazer face aos incêndios nascentes e para fazer face, sentir o peso do equipamento, sentir o peso desse material que era fundamental, neste momento não está a acontecer. A segunda situação, e não sei se é de conhecimento global, os bombeiros no ano passado que se queimaram nos incêndios, a maior parte deles queimaram-se porque não havia uma camada entre a pele e o próprio fato de combate ao incêndio florestal. Ou seja, a transpiração fez condensação e a própria condensação queimou os bombeiros, nomeadamente nos membros inferiores e nos membros superiores em alguns sítios. Pensou-se que este ano iria haver alteração do equipamento para o combate ao incêndio florestal, tendo em conta precisamente que essa queimadura, que era evidente, devia haver ali uma segunda camada, uma proteção individual. Para espanto meu, isso não vai acontecer. Portanto, eu agradeço a boa sorte que estão a dar para 2018, eu espero que haja um telefonema ou uma linha direta para o São Pedro para nos ajudar, mas sinceramente tenho muito receio este ano que vá para a frente de incêndio homens que nunca tiveram no combate ao incêndio, que não sabem qual é o seu equipamento e que vão com equipamento não apropriado para o combate ao incêndio, desvalorizando efetivamente os corpos de bombeiros que precisam de ser apoiados, incentivados. Não podemos ter bombeiros a tirar 30 dias de férias para ir fazer um curso. Não podemos bombeiros estar a meter numa empresa de licença sem vencimento para aprender alguma coisa para servir a população. Isso é completamente inaceitável. Muito obrigado. Muito obrigado. E pedia realmente assim intervenções sintéticas, aliás, como foi um bom exemplo agora neste momento. Então aqui, deste lado, e depois na fila a seguir. Professor, passa a seguir. Sim. Eu pedia para identificarem, portanto, o nome e a atividade profissional. Luís Pires, sociólogo. Eu pergunto porque é que nós não fazemos como os japoneses fizeram depois de 2011, após a Fukushima. Eles equiparam todos os helicópteros com infravermelhos para fazer busca e salvamento, porque chegaram à conclusão que as pessoas, passado 24, 48 horas, ainda continuavam por salvar e por resgatar. Depois, essa vertente dá para a vertente militar como para a vertente civil, os infravermelhos, busca e salvamento. Porque é que não criamos zonas de contenção e salvamento em aldeias para mini-bunkers, para criar zonas de proteção das populações? E outra coisa, porque é que também não damos educação às populações de proteção civil, de prevenção de riscos, e fazemos uma avaliação com drones das situações de risco, porque os bombeiros na Europa já utilizam drones para fazer a avaliação estratégica e a avaliação local em situações de incêndio. Se não se importa, passava já. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é João Rocha Pereira, eu sou consultor internacional de segurança e sou membro dos corpos sociais do OSCOT.
Quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor, na pessoa do professor Bacelar Gouveia, a toda a equipa que organizou este evento e felicitar todos os oradores pelas vossas brilhantes intervenções. A questão que eu ponho, embora eu trabalhe mais na área da security, mas esta área de safety sofre do mesmo problema, normalmente a prevenção é a parente pobre da segurança. Enquanto não houver uma mudança de mentalidades para os custos que são afetados à prevenção não serem considerados despesas, porque, na minha opinião, e também aqui foi dito, são considerados um investimento, e quanto maior for esse investimento, menor vamos gastar em reação. Em reação, vejam todo o dinheiro que foi gasto em reação e infelizmente, as indemnizações que tiveram que ser dadas às vítimas e às famílias das vítimas e à reconstrução de casas e tudo isso. Portanto, eu penso que tem que haver uma mudança de mentalidade e a chamada cultura de segurança, que aqui também foi falada a partir até dos bancos da escola e das pessoas, não só jovens, mas também adultas, no sentido de conseguirmos mudar esta mentalidade e, sobretudo, também mudar a mentalidade dos políticos, que muitas vezes fazem cortes cegos na prevenção, não percebendo que estão a cortar um investimento importantíssimo que pode salvar muitas pessoas e que pode evitar muitos danos materiais. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta minha opinião também. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Manuel João Ribeiro, aqui à frente. Prepara depois o Dr. Lídio Lopes. Não, é aqui. Muito obrigado. Manuel João Ribeiro, eu sou sociólogo. Eu queria talvez direcionar os meus dois comentários para uma outra área e perguntar, por exemplo, relativamente às questões que aqui foram abordadas, enfim, na questão das políticas públicas, naquilo que é o relacionamento entre a administração central e a administração local. Foi dito, efetivamente, havendo aqui um conjunto de diplomas e um conjunto de planos que, efetivamente, têm um caráter, enfim, mandatório, obrigatório para se implementar, mas depois não há, efetivamente, uma consubstanciação nisso no próprio terreno. E o que se nota é que quando há, efetivamente, alguma tomada de posição, nomeadamente da administração central, como houve em torno das limpezas, há uma reação da administração local contra, efetivamente, um conjunto de medidas. Umas, enfim, que poderão ser discutidas em termos da sua razoabilidade ou não. A questão que eu coloco aqui é, efetivamente, nas relações intergovernamentais, que se parecem, efetivamente, um dos calcanhares daquilo de tudo isto. Efetivamente, não se percebe nessas relações, efetivamente, o peso da autoridade está na administração central, como é óbvio, mas depois a administração local não se percebe se eles são agentes reguladores, ou seja, a quem é imposto a tomada de um conjunto de medidas, ou se deveriam ser antes administradores reguladores. Se, efetivamente, o projeto ou o processo pode ser cometido, eles depois decidem em função da sua própria realidade. Isto levanta a questão também do que já foi falado da sociedade civil, ou se quisermos, da cidadania. Porque, efetivamente, nota-se que as questões meteorológicas, enfim, foram para o país todo, mas há duas zonas que são fortemente afetadas, algumas regiões, e há outras que não são. Também através daquilo que pode ser a intervenção desse mesmo poder local na gestão da própria floresta, que não raras vezes falham nesse sentido, e verificou-se aqui toda uma polémica em torno do desenvolvimento ou não desenvolvimento desses planos. Portanto, deixava apenas estas duas questões aqui, que se interligam, obviamente, e que se sintetizava apenas nesta relação intergovernamental entre a administração central e local, como uma das pedras ou um dos calcanhares que, efetivamente, me parece que, em termos da governação no risco, tem realmente uma incidência muito forte. Obrigado. Então, para gerir melhor o tempo, e já que o professor Bacelar também tinha pedido a palavra, pedindo ao Lídio Lopes, eu daria precedência ao professor Bacelar para depois passar ao Dr. Lídio Lopes. Muito obrigado, eu vou ser muito rápido, dar os parabéns, evidentemente, acho que começámos da melhor maneira, mas tenho uma dúvida, uma curiosidade, talvez, que possa colocar ao professor Francisco Rego, ou aos colegas. Eu, por razões profissionais, tenho sido agora presidente de um tribunal arbitral que tem que ver com um conflito jurídico-judicial dos CAMOV, dos antigos CAMOV, numa anterior empresa que já não está
já não tem o contrato em vigor. Bom, mas agora não interessa, nem posso falar muito sobre isso. Mas o que eu queria saber é se há alguma verdade científica sobre a percentagem de utilidade no uso de helicópteros para apagar os fogos. Pelos vistos, durante a noite não podem funcionar, a não ser que tenham infravermelho, mas não devem ter. E durante o dia, qual é o grau de qual é a percentagem de vantagens de ter ou não ter, ou desvantagem de não ter helicópteros para apagar um incêndio? Isto faz-me sempre lembrar, faço agora uma pequena metáfora futebolística, e não vou falar do meu Sporting porque a questão está confusa. Fico sempre... Nós, quando vemos um jogo de futebol, ficamos sempre muito contentes quando a nossa equipa consegue um canto. Mas qual é a percentagem de probabilidade de marcar um golo através de uma marcação de um canto? Eu acho que é muito baixa. Muito obrigado, professor. Então, lá na última fila, o Dr. Lídio Lopes lá em cima. Temos aqui depois o Comandante Mata, e se estivessem de acordo para procurarmos respeitar aqui o nosso horário, ficávamos por aqui por agora. Vamos continuar, como é evidente. Lídio Lopes. Boa tarde, parabéns obviamente à organização, à Universidade e a todos os palestrantes. Lídio Lopes, eu sou presidente de uma associação humanitária de bombeiros voluntários há 20 anos, sou presidente de um órgão nacional da Liga de Bombeiros Portugueses, também sou da direção do OSCOT e queria só focar-me, conheço todos da fila dos palestrantes, um de vista mais, dos outros melhor. Há muitos anos que ouço o professor Xavier Viegas e muita coisa lhe dou razão. Também dou razão ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira na questão de profissionalização do principal agente de proteção civil em Portugal. Mas dou razão de forma condicionada e é aí que eu gostava de ter a resposta. E temos de ir à origem. Porquê é que nós temos associações humanitárias de bombeiros voluntários em Portugal? Porquê é que elas existem? É que nós não podemos, nem num minuto eu vou conseguir dizer isto, mas fica o desafio para refletirem sobre isto, porque o Estado se aproveitou da boa vontade das pessoas desde que existem associações. Porque a Associação Humanitária, que eu sou presidente, fundou-se em 1882, ainda havia rei. E fundou-se porque o Corpo de Bombeiros Municipais não funcionava. Corria mal, ardiam as casas todas. E ardeu a casa da Dona Sancha. E o povo juntou-se e disse: estes senhores profissionais não prestam. Vamos nos juntar em bombeiros voluntários para apagar o fogo, que eles o fogo não apagam. São bombeiros, mas não apagam. E daí juntaram-se. E juntou-se na Figueira da Foz, como se juntou por todo o país, sem que o Estado tivesse dito essa componente da segurança é uma responsabilidade do Estado, nós é que temos que pagar os bombeiros. E, portanto, o Estado aproveitou-se ao longo de todas estas dezenas e dezenas e dezenas de anos da boa vontade dos portugueses que são voluntários porque querem ir socorrer os outros que não conhecem, sair de casa sem retribuição nenhuma. E a retribuição é o principal. Porquê? Ora bem, se nós pensarmos, e eu só quero focar aqui, havia milhares de coisas para dizer, mas só quero focar aqui. Se nós pensarmos que o Corpo de Bombeiros Sapadores de Lisboa, mais o Corpo de Bombeiros Sapadores do Porto, só dois, custam 85 milhões de euros ano. E se nós pensarmos que os outros 426 corpos de bombeiros custam a Portugal 25 milhões de euros ano, é só fazer as contas. É que eram precisos 3.400 milhões de euros por ano para pagar um sistema de todos serem profissionais. Na Figueira da Foz, a Associação Humanitária tem 86 bombeiros. Os municipais têm 26. Os municipais têm um orçamento anual de 1.200.000 euros. Nós, sabem quanto é que nós recebemos? Nós recebemos por trabalho... Vou dizer quanto é que é para terminar. É rápido. Nós recebemos por trabalho nos ESINs 45 euros por dia. Significa isso 1,875 euros por hora. Quando se fala que a minha mulher da limpeza ganha mais do que um bombeiro, é verdade. Mas também ganha mais um preço em encadernar livros na prisão do que um bombeiro a apagar fogo na floresta. E, portanto, este é o país que temos. E depois inventámos azeite. Azeite é o país a dizer: nós não temos bombeiros voluntários que cheguem e, por isso, vamos contratar aqui em horário de funcionário público, porque o funcionário público primeiro está a trabalhar na sua função de funcionário público e depois de sair da função de funcionário público vai trabalhar para os bombeiros voluntário a ganhar 1,75€ por integrar uma equipa de ESINs. Significa isto que azeite tem um vencimento de 617 euros por mês de vencimento. Foram agora assinadas 75, a minha também foi. E a questão que eu coloco é: se na minha associação nenhum bombeiro assalariado recebe menos de 800 euros, como é que eu vou contratar gente para azeite a pagar 617?
Dr. Lídio Lopes, não E fica a pergunta muito rapidamente, que é, onde é que nós, neste retângulo à beira-mar plantado, encontramos 3.400 milhões de euros para pagar um sistema de bombeiros profissionais no país, como nós temos hoje, o sistema montado? Muito obrigado. Comandante Mata, e depois, para terminar, professor Luís Salgado Matos. Aqui à esquerda. Eu peço desculpa, mas é para disciplinar a minha missão de moderador. Boa tarde a todos. Carlos Mata, geógrafo. Agradecer aos magníficos intervenientes, pronto, já reconhecido mérito e valor, como se costuma dizer, mas que é de facto o painel que aqui foi apresentado. Eu deixar aqui duas notas e um sentimento pessoal. Em primeiro lugar, aquele que mais me marcou o ano passado, e porque estou bastante, um bocado arredado destas lides, digamos, de combate a incêndios florestais e de prevenção nem tanto agora, mas mais do combate, é deixar-vos aqui uma nota. Nunca me passou pela cabeça que em Portugal falecesse mais de 100 de pessoas em incêndios florestais. Isto que acabei de dizer vai na mente de muita gente, mas pouca gente o coloca e pouca gente interroga o porquê disto acontecer, porque já houve igualmente incêndios violentos. Estou a excluir o incêndio de outubro, não é? Estou a excluir o incêndio de outubro, mas especialmente o incêndio de Pedrógão Grande. Já houve igualmente incêndios violentos naquele local, àquelas horas do dia, eventualmente um pouco mais no interior, digamos assim, da época crítica de incêndios, e precisamente naqueles espaços, e igualmente despovoados como hoje. Igualmente despovoados como hoje. Portanto, todas aquelas justificações que encontramos para isso, acho que nos deve levar a outra reflexão. Eu tenho refletido bastante e ainda não consegui encontrar, ou pelo menos alguma externa, que eu não quero trazer aqui porque não tenho dados para isso. Pronto, uma das reflexões era essa. O porquê? E acho que isto passa pela cabeça de muitas pessoas. Não passou pela cabeça de ninguém, incluindo forças de segurança, as forças policiais. Que isso pudesse acontecer numa estrada, falecerem 30 pessoas por causa do incêndio. Porque se isso estivesse interiorizado neles, de certeza que essa tragédia que nos assaltou este país o ano passado não tinha surgido. Outra questão que também queria aqui deixar, para ser sincero, que poderia deixar mais, mas vou deixar só esta, é que os bombeiros são profissionais. Quando dizemos aqui, bombeiros voluntários, temos que passá-los por profissionais, cuidado com os termos. Os bombeiros são profissionais, porque quando vão para lá, têm que ser profissionais, independentemente se recebem dinheiro ou não. São conceitos diferentes. Não se pode colocar as coisas dessa forma, na minha ótica. E deixar aqui também, depois de ser negativista, o gasto de esperança. Eu penso que isto, tudo aquilo que se passou o ano passado, nos vai fazer refletir. Especialmente os responsáveis deste país, Presidente da República, Primeiro-Ministro, como responsáveis da nação e o do Governo de Portugal, estão amplamente empenhados em que o problema se resolva. Agora também depende de nós resolvê-lo e todos os dias fazermos nos nossos locais de trabalho, onde temos que intervir, nos nossos lugares e onde temos que trabalhar, fazer com que estes problemas que existem no ICNF e numa série deles, da articulação dos planos, de tudo isso, fazer ultrapassar um pouco mais este tipo de questões. E eu só vejo um caminho, que é uma articulação muito mais forte entre poder central e poder local. Porque no poder local está aquilo que se consegue fazer no terreno e existem muitos bons exemplos em Portugal desse trabalho e que, infelizmente, o ano passado foram dizimados também pelo incêndio florestal. E peço desculpa por ter sido mais. Para encerrar, o professor Luís Salgado Matos, e depois passaria aos oradores de mesa para um breve comentário às questões que foram suscitadas, para ver se conseguimos aqui à frente.
se conseguimos cumprir o horário, que é um ponto de honra que eu faço nestas coisas sempre. Faz favor. Muito obrigado. Luís Salgado Matos, a minha apresentação, falarei amanhã dos vereadores, a minha apresentação está no programa. Eu vou fazer realmente uma pergunta e não uma intervenção, mas vou começar com uma afirmação. Até à volta de uns 30 anos, os bombeiros eram bombeiros e a proteção civil estava entregue às forças armadas. Porque se entendia em Portugal, como aliás no resto da Europa, que os problemas de proteção civil eram de tão modo grandes que a única organização capaz de os enfrentar era as forças armadas. De um belo dia, e é agora a minha pergunta, os bombeiros passaram a ser a proteção civil. E a minha pergunta é, mudou a estrutura? Os bombeiros passaram a ter um comando central, passou a haver um CCC próprio dos bombeiros. Os bombeiros, que tradicionalmente tratavam dos fogos urbanos, receberam alguma formação em combate tático e estratégico aos fogos florestais. Quando é que isso ocorreu? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Então, pela ordem das intervenções, passaria primeiro ao professor Domingos Xavier Viegas, seguido Francisco Castro Rego e depois João Rodrigues Santos para terminarmos este painel. Faz favor, professor. Muito obrigado. Temos aqui tantas perguntas que quase eram uma outra intervenção, mas vou tentar responder pelo menos sinteticamente e telegraficamente algumas delas. O Jorge Mendes levantou a questão dos bombeiros e porque é que se investe, não se investe nos bombeiros, se investe noutra força. Eu peço desculpa, ninguém pode acusar de não ser amigo dos bombeiros e não defender os bombeiros, mas até por isso eu direi que a culpa é dos bombeiros. Porque se os bombeiros tivessem tido uma outra atitude em todo este processo, e eu referi isso há pouco, são já mais de 10 anos, em que deveriam, de facto, olhar para si próprios, deviam realmente ver como é que estão a ser liderados, para onde é que estão a ir, porque se calhar teriam merecido ser também recebidos esses reforços de meios que agora lutam. Teriam merecido ter esses comandos pelos quais lutam, mas para os quais fizeram muito pouco para os merecer de facto. Eu posso substanciar isto se quiser, mas já agora referiu que os jipes vão para o combate sem equipamento. Ora, há uns anos os bombeiros apressavam os jipes porque tinham muito melhor equipamento que os bombeiros. E de facto assim acontecia. E o melhor equipamento dos jipes modificou completamente os equipamentos que os bombeiros vieram a receber. E esta questão que eu penso, eu não tenho nenhum mandato para defender os jipes ou o GNR, mas o que é perfeitamente circunstancial o facto de que eles agora não têm equipamento nesta altura. Porque aquilo que eu vi hoje de manhã no exercício na Pontinha é que os jipes vão para o combate com um fire shelter, todos. E os bombeiros têm o fire shelter e não o levam para o combate. E tenho estudado muitos acidentes mortais em que os bombeiros perdem vida porque não usam o fire shelter. Deixam-nos as viaturas. Eu disse muito bem que os EPI novos dão proteção mais. Isso já foi visto há uns meses. Mas porquê é que não se tomam medidas? E há uma medida simples que é que os bombeiros vistam uma outra roupa, portanto, uma camisola de algodão, já limita muito. Mas tem que se fazer. Agora, não se pode simplesmente atirar as coisas para o ar. E esta coisa dos equipamentos e dos bombeiros não estarem, de facto, bem organizados, vamos ir longe. O Luís Pires fala do resgate das aldeias e da população. De facto, faz-se isso. No incêndio de Pedrógão, uma das falhas que nós apontamos, infelizmente não veio pública essa parte do relatório, uma das grandes falhas foi a falta de socorro. Após o pior do incêndio, o posto de comando simplesmente não estava organizado para prestar socorro às vítimas. E várias das pessoas que morreram, algumas mortes teriam evitado se tivesse havido uma ação de socorro própria. Na verdade, em reação a isso, está-se a fazer, de facto, um programa de aldeias seguras. Está-se a procurar trabalhar com a população. Está-se a procurar ver se em cada aldeia existem zonas seguras, abrigos e refúgios. E a nossa equipa, tenho satisfação em dizer que também está a participar nisso. O João Pereira levantou uma vez mais a questão da prevenção e da cultura da segurança. E, se não estou, falou também da questão dos investimentos, que foi também objeto da intervenção do João Rodrigues. Ora bem, eu propunha que se fizessem contas. É fácil saber o que é que se gasta em combate.
Basta, por exemplo, ver que se gasta em meios aéreos, que é logo a maior parte do combate, das verbas de combate. Mas o que é que se gasta em prevenção? Alguém me sabe dizer? Para poder dizer que se gasta pouco. Alguém já viu as contas, por exemplo, do que é que o Ministério da Agricultura gastou, por exemplo, das verbas que recebemos da União Europeia durante estas dezenas de anos? Para onde é que elas foram? O que é que se aplicou no combate? E aí, uma vez mais, peço desculpa por usar esta expressão, são tiros nos pés que nós estamos a dar. São erros políticos, erros técnicos que estão a cometer na gestão de verbas. É muito mais fácil dar dinheiro para a política agrícola comum, para os agricultores não fazerem nada, e depois, mais tarde, substituírem as plantações por eucaliptos, e criar este problema que fomos criando ao longo destes anos. Muitas medidas de apoio à agricultura, à floresta, estão mal orientadas. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Soube que uma série de projetos de prevenção tinham sido submetidos em 2015 para serem realizados em 2016, 2017 na zona de Petrógão, foram chumbados pelo Ministério da Agricultura, porque um dos critérios era a dimensão do território. Ora bem, as propriedades no Alentejo, propriedades de sobreiros, ganhavam esse critério. Portanto, o dinheiro foi tudo para o Alentejo. E nenhum desses projetos para Pedrógão foi aprovado. Pedrógão, Castanha de Pera, etc. Portanto, são erros que nós estamos a cometer e não temos ninguém mais a quem acusar, são nós próprios. E nós temos, como cidadãos, que reagir contra isto. Eu estou farto, digamos, de, como cidadão, ver o nosso país, a nossa civilização a ser levada, digamos, por coisas, e estamos passivos a olhar a ver as coisas. E temos que reagir contra isto. E eu tenho que dizer isto. Não basta dizer esse chavão de que não se gasta em prevenção. Vão-se ver as contas. Vejam-se o que é que o Ministério da Agricultura tem gasto estes anos todos. Para terminar. Sim, senhor. Falou-se da administração central e administração local, falta de articulação. Eu dou um exemplo. Eu referi, aliás, creio que as faixas de limpeza, as faixas da rede primária, eram apanágio do ICNF. Eu defendo que as coisas devem ser, concordo que sejam centralizadas, mas tem que haver uma tutela nacional. Uma tutela que oriente e dê, digamos, articulação às medidas. Mas não foi feito. Ao ser entregue aos municípios, não nos foram dadas diretrizes, não nos foram dados recursos, não foi feita fiscalização, não foi feita avaliação. Isso também foi o objeto de questão de outra pessoa. Por exemplo, os planos municipais de defesa da floresta contra incêndio. Os municípios de Pedrógão e de Castanha de Pera não tinham esses planos. E pelo facto de não terem esses planos, as medidas de prevenção que os planos mandam fazer, quem não os fez está desculpado. Portanto, diz tudo. Muito obrigado. Sr. Castro Ferreira. Muito obrigado também. De facto, é uma quantidade de áreas diferentes. Eu gostava, talvez, de começar a questão que foi posta dos pagamentos dos bombeiros que são pagos ao nível da empregada. Eu gostava também de dizer uma coisa muito simples, é assim, os sapadores florestais, que são equipas que são pagas também, cofinanciadas pelo Ministério da Agricultura, estão a receber também valores salários mínimos, quer dizer, portanto, a questão do pagamento pelo serviço que é prestado é uma questão que, digamos, não é específica dos bombeiros, é específica tanto dos bombeiros como dos sapadores florestais, portanto é uma questão um pouco genérica que urge resolver, porque havendo necessidade, esse problema tem que ser resolvido. Agora, quando se fala em especialização, em conhecimento, eu julgo que o que é fundamental reconhecer é que para incêndios desta natureza, desta grandeza e deste extremo meteorológico, não é, digamos, não está ao alcance de qualquer um. Mesmo a nível europeu, e eu julgo que é importante, a dimensão europeia pode ser extremamente importante. A nível europeu, é muito difícil que algum bombeiro em Itália tenha assistido a um incêndio desta dimensão, desta natureza. Portanto, tem que haver uma especialização para incêndios que tenham este grau de excepcionalidade. E essa especialização não pode ser passar todos os bombeiros a especialistas. Não. Tem que haver uma concentração em grupos que sejam, de facto, muito mais focalizados para essa matéria.
Eu julgo que é essa a tentativa que se está a tentar fazer, e que poderia ser GIPS, podia ser FEBS, podia ser o que for, mas incluir conhecimento e experiência em quem possa lidar com, digamos, fenómenos deste grau de excepcionalidade é perfeitamente fundamental, e tenho a impressão que é essa a aposta. É evidente que isso obriga a que as entidades sejam bem formadas, tenham uma formação excelente, tenham um equipamento excelente, tenham uma preparação e tenham tempo para se organizar. Portanto, eu julgo que há de dar aqui assim também algum, digamos, deixar algum tempo para ver se isto se organiza melhor. A questão da cultura de segurança. A cultura de segurança é perfeitamente fundamental, é o parente pobre. A questão das aldeias seguras está, de facto, agora a querer melhorar algum pouco. Parece-me que também aqui pode haver relativamente boas notícias. Em relação às verbas, à alocação das verbas, esse é um aspecto também aqui fundamental. Nós, na Comissão Técnica Independente, fizemos a avaliação de quais eram os custos, de facto, associados à prevenção e compará-los às despesas de combate. E, de facto, há aqui um desequilíbrio evidente. Mas o desequilíbrio era, e eu aqui concordo em absoluto com o Javier Viegas esteve a dizer, há aqui assim um desequilíbrio regional brutal. E isso foi completamente identificado no nosso relatório. Tudo o que são verbas comunitárias, etc., estão localizadas em zonas que têm um perigo de incêndio muito menos importante. O relatório nisso é bastante expressivo. A questão da governança do risco, a questão da ligação administração central à administração local. Este, de facto, uma dificuldade muito grande. Quando se fala, por exemplo, nos GTF, os gabinetes técnicos florestais foram criados com dinheiro que era administrado pelos serviços florestais da administração central, mas eles estão, digamos, entregues às câmaras municipais. Portanto, e a partir desse momento, o controle nacional deixa de ser feito e mesmo a obrigatoriedade dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndio é uma obrigatoriedade legal, mas a administração central não tem nenhum poder sobre essa matéria. Portanto, há aqui assim uma articulação que é absolutamente fundamental e sem isso, de facto, não se consegue chegar lá, porque nos municípios é que estão, digamos, as questões da proximidade. E a questão também, que me parece perfeitamente fundamental, na área florestal, é a relação entre os organismos, entre os planos regionais do ordenamento florestal, do ordenamento do território, e os planos diretores municipais. E aqui, assim, tem havido uma colisão muito grande entre as visões locais e as visões nacionais. Eu acho que isso é muito importante. Para terminar, CAMOVs e a componente. De facto, a avaliação que tem sido, a avaliação nacional nunca foi feita. E essa é uma das grandes dificuldades. Não se sabe qual é. O que se sabe é que as limitações são mais do que muitas. Quando, para já, digamos, a questão do dia, das horas do dia, e depois também, nas condições mais extremas, são as condições em que é muito difícil voar, e mesmo voando, a distribuição dos retardantes é muito pouco eficaz, quando há ventos excessivos. Portanto, digamos, o grau de eficácia é muito pequeno. O meu amigo australiano especialista em incêndios florestais dizia-me: é uma questão um pouco psicológica e é um bocadinho a ajuda divina e que dá um apoio psicológico a quem trabalha no terreno, porque muitas vezes, em termos de efetividade, é uma efetividade muito pequena e só complementar. Portanto, havia aqui mais um conjunto de grandes coisas, mas o tempo é ditador. Então, professor João Rodrigues Santos, para terminar. Obrigado. Começo por responder ao João Pereira relativamente à cultura de prevenção, às externalidades económicas, aos custos associados à reposição da normalidade. Há, de facto, um conjunto de custos que são custos diretos, de financiamento direto à reposição da normalidade, mas há um conjunto de outros custos que são designados de custos de oportunidade que devem ser somados a estes.
é que aquele espaço fica com a estrutura produtiva completamente dizimada, o desemprego volta a subir. Portanto, do ponto de vista do que deixa de ser feito ali, e é absolutamente central considerar a perda de produtividade daquele espaço a partir daquele momento, e depois do ponto de vista ambiental, com custos que resultam sobretudo do dióxido de carbono que se dissipa na atmosfera e contribui para o efeito de estufa, mas depois do ponto de vista pedológico, são solos que perdem capacidade para produzir e ficam estéreis, do ponto de vista da filtragem da água no seu percurso até aos aquíferos, são prejuízos extraordinários. A acumulação de água que acontece à superfície e que com alguma inclinação escorre acumulando caudal e aumentando a velocidade de escorrência, aumentando o risco ajusante de fenómenos relacionados com este processo. Portanto, há um conjunto de matérias, de custos que são de reposição e de financiamento direto à reposição, mas há um conjunto de custos de oportunidade e outros acessórios indiretos que devem ser também considerados. Portanto, sob todos os pontos de vista, esta é uma matéria altamente penalizadora e que, por isso, deve justificar uma proporção maior da parcela do Orçamento de Estado para esta dimensão, que é a dimensão da prevenção. Relativamente ao professor Dr. Manuel João Ribeiro, de facto, agora na condição de autarca, tenho um pouco mais de condições para responder ao que diz. Não basta termos as competências atribuídas, é necessário que haja uma transferência de recursos financeiros, técnicos de recursos. E isso é absolutamente central e, por isso, eu não tenho dúvidas de que o risco não obedece a limites administrativos. Esta é uma lógica central. Portanto, o que o professor Domingos Xavier Viegas disse, e muito bem, eu também tenho alguma dificuldade em aceitar que não haja uma lógica nacional a orientar tudo isto, na medida em que, deixando decisões desta natureza ao sabor do livre-arbítrio de cada um dos 308 municípios, e se quiser das 3.000 e tal freguesias, seria um risco muito grande. Por isso, eu acho que tem que haver aqui um elemento de charneira a orientar tudo isto, e terá que ser da esfera da administração pública central. O dinheiro para pagar aos sapadores, o Dr. Ilídio Lopes, pois, muito bem, nós temos de facto uma fronteira de possibilidades de produção, como eu disse há pouco, em Portugal, e se considerar a proteção civil e os bombeiros uma prioridade, teremos necessariamente que retirar de outros setores a verba que este setor necessita. O problema é que somos um país com uma fraca produtividade e, por isso, ainda antes talvez desta alteração estrutural, talvez fosse interessante investirmos na educação, para daqui a 20 anos termos um país efetivamente mais produtivo, com capacidade para criar riqueza, para acumular e para poder alargar a tal fronteira de possibilidades de produção que, criava condições para poder haver essa transferência de outros setores para este, que deve ser em todas as circunstâncias considerado uma prioridade, e por isso essa quantidade de dinheiro que aí referiu, e muito bem, para os profissionais, bombeiros profissionais, sapadores, está certa. O que falta é o resto. Relativamente ali ao meu colega também geógrafo, na verdade, nos últimos eventos ocorreram circunstâncias muito particulares que até se designam em linguagem muito técnica pela circunstância de se terem juntado os 330 ali, não é? E, portanto, tivemos ali uma situação com ventos superiores a 30 km/h, umidade inferior a 30% e temperaturas superiores, temperaturas muito elevadas. E, por isso, as condições estavam criadas. Mas estas condições estavam não só criadas, estavam exacerbadas. E, portanto, muito dificilmente não aconteceria o que aconteceu. Eventualmente, poder-se-ia ter mitigado, tendo havido prevenção. Estando as faixas de gestão mantidas, estando as bermas das estradas convenientemente desmatadas, como aliás, do ponto de vista regulamentar, é estritamente obrigatório, e por isso poder-se ter mitigado a situação. Mas de facto estavam criadas condições, como disse o meu colega, condições extraordinariamente ímpares para que isto tivesse então ocorrido. E, enfim, creio que respondi mais ou menos às questões. Há aquelas que, pelo menos, sinto que tenho capacidade para responder. Há outras de domínio mais operacional, para as quais eu não ofereço aqui a minha resposta. Muito obrigado. Bom, não fora a minha cultura de
disciplina, eu teria, enfim, uma vontade enorme de intervir neste painel. Mas isto vem exatamente suscitar que é necessário este tema ser amplamente e muito mais debatido e quase que apelado a outras instituições e algumas com particular obrigação de suscitar esse debate e não o fazem, que efetivamente este tema continue na agenda e seja debatido. 10 minutos de intervalo, regressaremos com um segundo painel, que será a Cooperação Internacional Europeia em matéria de segurança, defesa e desenvolvimento. 10 minutos de intervalo.